que eles querem é que você cale a boca. E vão querer... Ô, cala a boca aí, você é preconceituoso. Não, você não vai calar a boca de nada. Você vai ter sua opinião e você vai votar contra esses caras. Eles viam barracos de madeira e materiais diversos. A eles foi dado uma casa. E as pessoas mais pobres no Brasil são tratadas como titulares de direitos, mas não de deveres. Basta, porém, começar a ganhar algum dinheiro, aí o Estado olha pra ele e fala, não é mais bom selvagem não, eu vou tirar alguma coisa dele. Será que favela is the new Oruan? Começo essa live com essa pergunta. Is favela the new Oruan? É um tema muito importante porque a favelização dos corações, mentes e das cidades brasileiras é um dos problemas que a gente fala em atacar há muito tempo, né? Você vai ter no livro amarelo 1, mas você vai ter boa parte do nosso discurso sobre a favelização urbana, o fenômeno da favelização e a favelização mental, tá? A gente já discorreu, eu já tenho muita fala aqui sobre isso. Só que, naturalmente, os mesmos defensores do absurdo, os mesmos defensores do erro, eles vêm a público correr pra tomar sua posição. E é muito importante que eles tomem. Assim como as esquerdas brasileiras tomaram sua devida posição pra defender o Oruan, pra defender, no fundo, vamos botar aqui o Comando Vermelho e o tráfico de drogas, agora eles estão indo a público pra defender a ideia de favela. A ideia de favela precisa ser defendida. E o melhor, neste caso aqui, diferente do caso do Oruan, como ele não desperta tanto medo assim na direita bolsonarista, alguns bolsonaristas vão entrar. E eu achei muito engraçado que não só o Intercept, mas uma parte da esquerda achou que isso foi coisa do Nicolas. Quando esse tema já é tratado pela gente, eu viralizei, eu tô com, somando TikTok, Instagram e Twitter, eu tô com quase 6 milhões de views no vídeo. Por um cara que não é exatamente viral, é bastante coisa, tá? E o Nicolas depois fez um tweet meio, vamos dizer, abstrato sobre o tema. Ele falou em termos gerais, eu fui bem mais específico. E o Intercept resolveu fazer aquela interceptada, tá? Eu quero assistir a matéria do Intercept, eu quero trabalhar esse conceito deles, tá? E eu vou falar por que nós venceremos. Vamos lá. O Intercept Brasil foi até a rua Novo Habitat, em Diadema, local mencionado nesta semana pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que fez duras críticas ao caráter e ao espírito de moradores por mudanças feitas em imóveis entregues pela prefeitura. Esse comentário foi feito por um político que foi o deputado federal mais votado do país. É um deputado federal que teve mais de 1 milhão de votos. Ainda tem gente que vota. Por que ele tá lá? Porque tem gente que vota, mas ele não sabe a nossa realidade. Será que a casa dele tá assim? Pode ter certeza que a casa dele tá cercada de segurança, a calçada dele tá maravilhosa. Os impostos que eles roubam da gente, tá fazendo a casa dele. Nicolas não foi Alguém o fez um único. comentário no Twitter, tá? Sobre pessoas que ficam conversando batendo palma, né? É um saco, realmente. Vamos lá. Centenas de publicações com milhões de visualizações e milhares de comentários humilharam e até desejaram a morte das pessoas que você tá vendo no vídeo. Mas nesses últimos 15 dias, ninguém foi ao local ouvi-los. Nós fomos. E alguém veio falar com você? Não. Tá há 2 semanas que tá viralizando Não, ninguém não, vídeo, só meio. comentário. Só comentário, ninguém nunca veio falar nada aqui, é só comentário. Até no meu portão que tava descascado, casa sem rebocar, que não sei o que. Comentário que não dá pra entender com os comentários que é isso aí. Ninguém nunca veio aqui pra ver o que é que nós faz, qual é a nossa luta, a nossa batalha. É só comentário, só rede social, não dá pra entender isso aí. Aí vem outros aí, vão abraçando aqueles comentários e detonando a gente. Na próxima terça-feira, na newsletter Cartas Marcadas, você vai entender as motivações dessas mudanças e conhecer a reação dessas pessoas ao linchamento promovido por Nicolas e por seus apoiadores na internet. Vamos lá, né? O Intercept é no mínimo um site curioso, né? Vocês conhecem o conceito, né, russoniano do bom selvagem, né? Na prática, vamos colocar aqui, vamos transpor o conceito para o que as esquerdas no Brasil fazem. Você tem uma massa de pessoas no Brasil, as pessoas mais pobres, que elas são usadas como, vamos dizer, seres que possuem muitos direitos. Ah, a Constituição garante o direito e nenhum dever. E aí, né, ele não tem nenhum dever porque ele é um bom selvagem, igual uma criança. A criança ela é titular de direitos, né, dos mais diversos, mas ela não tem deveres. E as pessoas mais pobres no Brasil são tratadas como titulares de direitos, mas não de deveres. Basta, porém, começar a ganhar algum dinheiro, aí o Estado olha pra ele e fala, não é mais bom selvagem não, eu vou tirar alguma coisa dele. Mas enquanto a pessoa tá nesse estado de pobreza, em que ela é passível de ser utilizada por causas políticas diversas, e utilizada como massa de manobra, ou ter seu voto comprado na próxima eleição, aí ela entra nesse status. E foi assim que o Intercept foi tratar. Ele foi tratar dessas pessoas como pessoas que são titulares apenas de direitos, tá ok? E é importante a gente colocar isso. Veja, a pessoa, a moça, ela faz um discurso, e é importante a gente voltar ao discurso dela, vinculando isso como é que é? Que você passou uma coisa na tela, eu fico prestando atenção, eu acabo me perdendo. A moça, ela fez esse discurso aí, e ela vinculou isso à ideia de impostos, né? E assim, a gente precisa entrar nesse assunto, porque naturalmente o Brasil é um país que tributa demais, inclusive essa moça, ela gasta boa parte da sua renda, não sei qual é, pagando impostos, né? Porque ela paga os impostos no consumo. Mas veja,
veja, ela é uma pessoa, em certa medida, tratando dos problemas sociais do Brasil, que teve sorte no sentido de ser atendida pelo Estado para ter uma moradia. Porque milhões de brasileiros não tiveram esse privilégio. Os programas de desfavelização no Brasil, eles são claudicantes e raros. O caso dela é um caso muito especial. E por quê? Veja, ela participa, não sei se o Rizzo consegue levantar as imagens, ela participa de uma invasão absolutamente ilegal, clandestina e imoral. Ela e um grupo de pessoas, de maneira combinada, porque não foi uma pessoa, foi um grupo de pessoas, resolveu invadir uma calçada que fica no entorno de uma fábrica. Eles invadem a calçada, invadem o terreno com grama atrás, eles se apropriam, então, de uma área que era pública e talvez uma área privada atrás, e fazem barracos absolutamente insalubres. Absolutamente insalubres. Conforme a matéria do Estadão atesta, eles decidiram não sair de lá. Então o poder público chega lá, ó, nós vamos sair, remover vocês aqui. Não, não vou sair. Não, vou sair. Tá aqui a matéria, ó. A matéria, ó. Cadê? O Rizzo vai encontrar aqui. Mas conforme a matéria do Estadão, isso é claro, eles foram convidados a sair, foi oferecido moradia em outro lugar, eles... Aí veja, a prefeitura de Diadema insistiu. A prefeitura de Diadema foi lá e falou, ok, eu vou pegar então o que tá errado, vou pegar algo errado, que é essa construção numa calçada, eu vou fazer um recuo e eu vou construir uma casa com uma arquitetura específica, chamaram lá uma urbanista, que é a... não sei o nome dela, chamaram uma urbanista. A urbanista fez o projeto e fizeram um mini condomínio de casas com 2 quartos, ou seja, tem sala, tem cozinha, tem 2 quartos e tal, para atender essas pessoas. Ou seja, o Estado, através de impostos, deu casa para essa pessoa. Essa pessoa, deixa eu colocar, essa pessoa teve um presente oriundo do Estado que milhões e milhões de jovens trabalhadores no Brasil não têm. Quando eu falo jovens trabalhadores, eu tô falando para você que eventualmente tá me assistindo. Você que tá me assistindo, ou você mora com os teus pais, ou você paga aluguel. Eu queria saber o seguinte, olha só, abre uma enquete aqui no chat, quanto das pessoas aqui moram com os pais, pagam aluguel ou tem uma casa própria? Faça essa enquete agora, Rizzo. Essas pessoas que são, vamos dizer, a maior parte das pessoas economicamente ativas do Brasil, não dispõem desse privilégio de ver o Estado lhe dando uma casa. E lhe deu uma casa muito decente. Eu, pessoalmente, moro num apartamento que tem um quarto. Eu moro num estúdio. E não pago barato por morar no estúdio. Muitas pessoas vivem assim. Apartamentos pequenos. A esta pessoa foi dada uma casa e ela exigiu que a casa ficasse situada naquele lugar que eles fizeram a invasão. Foi dado. E aí eles... pera. A casa não está atendendo muitas... Veja só, põe na tela, ó. Os sobrados que viralizaram são chamados de casas cubo pelas dimensões e o formato. Foram projetados pela arquiteta Fabrícia Azulin, então na prefeitura, hoje professora na Unicamp. As construções foram a solução encontrada diante da negativa de 11 famílias de deixarem uma estreita área nas proximidades de uma indústria e uma área verde fechada. Ali viviam há anos em barracos improvisados com madeira e materiais diversos. Ou seja, eles viviam em barracos de madeira e materiais diversos. A eles foi dado uma casa! E eles falaram, não é o suficiente. O que eles fazem? Eles reiniciam o processo de apropriação do espaço público, tomam as calçadas, com construções ilegais, chance de cair, e voltam a construir. E voltam. E jogo que segue. Na maior parte das casas sem acabamento, destrói o espaço público, fica aquela coisa que não é, que é rua de periferia que não tem calçada, porque a ideia do espaço público, a via pública de circulação, não existe. O poder público se faz de louco e o jogo segue. E aí a pessoa que é uma privilegiada por ter recebido do Estado algo que a maior parte das pessoas, faveladas ou não tem direito ou não tiveram o privilégio de ter, que é uma assistência do Estado para ter uma casa própria. Aí ela, não, mas eu quero uma versão. Você não tem uma versão pra dar. Você sequer comprou a tua casa, você invadiu um terreno, não quis colaborar saindo do terreno que você invadiu, te deram uma casa, você subverte aquilo e acha que você não pode ser alvo do escrutínio público. Dica, você pode. Dica, você deve. E dica, que bom que as pessoas estão falando sobre isso. Que bom, por quê? Porque nós, no Brasil, aceitamos a ideia de que a favelização mental é uma coisa bacana. Não, favela é um negócio legal. Favela é um negócio, pô, sem... Não é legal, é aquela coisa aquela Regina Casé, aquela coisa meio... tem a esquenta da Regina Casé, aquele programa... Não, olha só, a favela tem um negócio muito brasileiro, a gente é meio louco, a gente improvisa tudo. Não, nós somos um desastre. Nós somos um desastre.
E aliás, desastre é o que acontece com as casas construídas por brasileiros, sem fundação, com material ruim, totalmente no improviso, perto de encosta. Você vai pro litoral de São Paulo, teve, acho que não foi de 23 para 24, um deslizamento no litoral norte de São Paulo, horrendo. Morreram inúmeras pessoas, casas foram destruídas, mas é lógico, as pessoas invadem a área protegida de Mata Atlântica. Isso ninguém fala. A maior parte das favelas, né? A esquerda adora, né, cafetinar morador de favela, adora. A esquerda adora cafetinar pobre. Pega o bom selvagem, né? Ah, não, ele é um bom selvagem. Pega essa pessoa, trata como um animal, cafetina ele, trata como um lixão em que ela... Ó, pra falar dele tem que falar comigo, hein? Me dá um aqui. E não ligam se é área de manancial como na zona sul de São Paulo. Tatolândia é área de manancial. Isso eles não vão falar, né? Toma área de... Hoje é o PCC que faz isso. Toma área de manancial e fica fazendo invasão. Cagam. Montam casas totalmente irregulares. Usam essas pessoas depois de base eleitoral. Fazem com que criam fortes, né, núcleos operacionais pro crime organizado, porque a autoridade do Estado não entra. Sujo, poluído, núcleos de pobreza, de doença, baixa educação, problema social. E aquilo não interfere apenas na vida dessas pessoas que são os invasores. Eles criam um espaço social que gera danos para as outras pessoas que estão pagando impostos normalmente e trabalhando normalmente. E é lógico que existe uma relação simbiótica. A pessoa que mora na favela, em geral, vai trabalhar nos negócios, empresas ou no universo econômico criado pelo mundo formal. É um problema complexo pra caramba, que tem que ser endereçado. Agora, ele não pode ser glamourizado e ele não pode ser tratado como se fosse assim... como um evento inevitável, que nós temos apenas que lidar e talvez aplaudir. Não, é um erro. É um erro e o Brasil está muito favelizado. As capitais brasileiras estão muito precárias. Esses arranjos sociais, isso já está provado, são base para a atuação do crime organizado. E sim, a sociedade civil tem que ter uma opinião sobre isso e não tem que ter medo de opinar. Porque o que esses caras, esses pervertidos do Intercept, que são pervertidos morais, sempre pervertidos, o que eles querem é que você cale a boca. E vão querer... Ô, cala a boca aí, você é preconceituoso. Não, você não vai calar a boca de nada. Você vai ter sua opinião e você vai votar contra esses caras. Tá? E mais do que isso, você tem que propor uma solução, que é o que nós estamos trabalhando. Nós temos que desfavelizar o Brasil, que é um longo processo. Mas nós temos que desfavelizar o nosso país. Porque a favela é um problema de infraestrutura, claro. É um problema social, claro. Mas ela... nasce de um problema de infraestrutura, um problema social, também nasce de um problema cultural, e aí ela vai tendo seus próprios desdobramentos. Porque a favela coloniza a mente das classes médias. A favela produz os seus subprodutos, como o crime organizado, que utilizam aquilo lá como base para atuação. E aí, cara, a favela é o lar da moto e do carro roubado, que é desmanchado. A favela é o lar da atuação, de onde ficam escondidos boa parte do aparato operacional do crime organizado, as bicas em que a droga depois é fornecida para os outros lugares. A favela como instituição é um lugar que tem que ser desconstruído. E nós temos que trazer soluções das mais diversas. O que não dá é pra ter favela. Porque não há como ter um país sério com favela. Não há. A favela é uma coisa que assusta as pessoas. E você não pode perder sua capacidade de olhar pra uma favela e falar, cara, isso aqui é assustador. Isso tá errado. Isso é um fruto de um erro no passado e ele tá errado até agora. Nós não podemos, eu vou repetir aqui, nós não podemos naturalizar como nós já naturalizamos a ideia de favela. E uma das coisas que o Rio de Janeiro, tá? E aí aquela elite maldita que tem lá, a Rede Globo, aquela gente maldita, tarados, pervertidos, vagabundos, safados, imorais de toda sorte, fizeram ao longo de décadas, foi você crer que isso é parte da nossa cultura. Cara, morar numa casa sem reboco, fruto de uma invasão, numa área controlada pelo crime organizado, não deve ser parte da cultura de ninguém. Isso não é legal. E o subproduto, que os caras dizem, não, mas veja só, tinha o samba, a roda de samba, o Cartola, beleza. Teve lá o Cartola há trocentos anos atrás, tá legal? Agora você não tem um Cartola. Agora você tem, sei lá, o MC Beiquinho, sempre são os nomes mesmo, o MC Vecote, MC Oruan, né? E definitivamente, cara, não me venha me falar que nós estamos tendo uma perda cultural em abdicarmos da produção desse MC. Nós não estamos perdendo nada, cara. Tá todo mundo ganhando. Todo mundo tá saindo ganhando dessa história. Vamos acabar com a ideia de favela. Vamos acabar com a indústria da favela. Nós precisamos fazer isso. Isso é uma demanda civilizacional do Brasil.